Prontinho. Galerinha, então hoje eu vou dar uma continuação do que a gente estava fazendo até a aula passada, cara. Antes da gente entrar na questão quadrivetorial mesmo ali, né, robusta, com a notação covariante, eu quero discutir com vocês uma parada. Puxa, começou a dar um chiado. Ah, Thales, seu microfone funcionou. Agora eu te ouvi. Mas só escuto chiado, não escuto sua voz. Ah, você tá falando comigo? Não, desculpa, porque eu tava testando aqui, aí eu consegui, desculpa. Agora deu certo. Então, voltando aqui, eu quero discutir com vocês uma parada que vocês, cara, quando vão ler livros de divulgação de relatividade, aparece. Quando vocês vão estudar relatividade, quando alguém vai falar de relatividade, isto é uma coisa muito, muito presente, que são os diagramas de espaço-tempo. Na aula passada, a gente viu os tipos de intervalo, né? A gente falou do intervalo no espaço-tempo, ou seja, no espaço de Minkowski. Ele é definido por uma certa quantidade, chamada de ds, é o ds ao quadrado, e aí você pode ter intervalos do tipo, né, o tipo tempo, tipo espaço, tipo nulo, aquela coisa toda. E aí, como representar esses eventos? A gente tem um problema muito sério, deixa eu já compartilhar aqui. A gente tem um problema muito sério para estudar a relatividade. Por quê? Porque nós vivemos em 3 dimensões e precisamos representar as coisas em 4 dimensões. Né? E ao elevar o tempo a uma categoria de dimensão, a gente ficou com 4 dimensões. Né? Só que essas 4 dimensões, o tempo está atrelado ao espaço, porque a gente pegou a dimensão dada por CT. Né? CT. E como representar isso? Como escrever isso? Então a gente fica um pouco com as mãos atadas, porque a gente só consegue visualizar 3 dimensões. Né? Ou no papel 2 dimensões. Certo? Então a gente vai, sempre que for representar, a gente acaba perdendo uma dimensão. Né? Aí vai ter que ficar só no imaginário da galera, essa dimensão perdida. Mas ela matematicamente ela está lá e ela funciona, né? No papel matemático ele resolve. Tá certo? Agora, na hora de representar os diagramas, aí vamos lá. A gente acaba ficando um pouco limitado, digamos assim. Então, diagramas. De espaço-tempo. Ou também, tá, galera? Vocês podem encontrar isso aí como diagrama de Minkowski. Então, bora por partes. Primeiro, vocês vão considerar 4 eventos. Então, ó, considere 4 eventos. Considere os eventos. A, B, C e D, que podem ocorrer apenas na direção X. Que podem ocorrer apenas na direção X. Ou seja, eu estou, galera, restringindo o meu espaço a apenas uma dimensão, beleza? Eu tenho apenas uma dimensão que é a dimensão X. E aí eu vou tentar representar essa dimensão espacial X junto com a dimensão temporal, que é o tempo. Legal? Então, deixa eu já colocar aqui essa imagem. Vai ser o seguinte.
aqui, né? Isso, aqui, ó, tá aqui. Então, curte. 4 eventos, A, B, C e D. Eles estão representados em um diagrama de espaço-tempo, no qual o eixo vertical está associado ao tempo, mas é claro que isso aqui está dando uma dimensão de distância, porque é o tempo multiplicado pela velocidade da luz. Legal? Aqui a unidade está em metros, tá, galera? E uma dimensão espacial, que é o x. É o x. Então, vocês lembram que lá, naquela aula, a primeira aula de relatividade, eu falei para vocês que dentro de um espaço tridimensional é posicionado um monte de relógio, e aí você tem que sincronizar esses relógios? Pois é. Aqui, como a gente está considerando apenas uma dimensão, então eu só vou ter relógios espalhados no eixo x. Beleza? A nossa rede de relógios sincronizados são todos ali no eixo x. Então, naquele eixo x, todos os relógios estão marcando o mesmo tempo. Beleza? Por quê? Porque o tempo igual a zero, o eixo x corresponde ao tempo igual a zero. Esse tempo igual a zero, galera, é o que nós vamos chamar de presente, é o agora. À medida que o tempo evolui, esses relógios caminham para cima. Beleza? À medida que o tempo evolui, esses relógios caminham para cima. Então, nesse momento, o tempo igual a zero, estão todos os relógios sincronizados. Todos os relógios sincronizados, e eles acabam evoluindo aí à medida que o tempo passa. O que a gente pode tirar daqui, dessa informação? Ó, os eventos A, B, C e D estão aí posicionados, né, dentro desse nosso espaço-tempo, onde o espaço ele é unidimensional no eixo X. Primeiro, os eventos, só para vocês conseguirem entender e decodificar o que está acontecendo. A e B são, galera, eventos que ocorrem no mesmo lugar. O A e o D, né? Desculpa. O A e o D. O A e o D, eles são eventos que vão ocorrer no mesmo lugar. Por quê? Porque eles acontecem sempre na coordenada x igual a 2. Então, lá na posição x igual a 2, eu tenho, num tempo igual a 0,5, por exemplo, acontece o evento D, naquela coordenada. Aí lá, quando o tempo vai bater em 2, a gente pode chamar de tempo igual a 2 metros, nesse caso, aconteceu o evento A. Então, os dois eventos são separados espacialmente, mas eles acontecem no mesmo lugar. Okay? É isso que está acontecendo neste diagrama. Então, os eventos A e D ocorrem no mesmo lugar. Ocorrem no mesmo lugar. Certinho? Só que em tempos diferentes. Então, em tempos diferentes. Show! E os eventos, por exemplo, vou até pular de linha aqui para a gente poder organizar direitinho. E os eventos, por exemplo, o B e o A. Eles acontecem, galera, no mesmo tempo. Essa linha aí, que está marcando o B e o A, eles estão alinhados num eixo paralelo ao eixo X, certo? No qual todos os pontos estão marcando o mesmo horário. Isso quer dizer que os eventos A e B, eles são simultâneos, mas não acontecem no mesmo lugar. Então, eles são simultâneos. Pode crer? Tá fazendo sentido aí, né? Qualquer coisa vocês me falam. E o outro, evento C, o que aconteceu com o evento C? Se eu estou considerando o presente como sendo a linha onde o tempo é zero, é o presente, e o para cima é futuro, quer dizer que o para trás é o passado.
Então, o evento C, deixa eu escrever assim, né? Evento C ocorreu. Eu vou botar assim, antes do presente. Que também eu posso dizer que é o passado, né? Então percebam que a escolha de presente ou passado é uma escolha meramente temporal, né? Eu marco, claro, tem que ser meramente temporal, mas é meramente temporal no caso de arbitrário com relação ao referencial zero. Se eu chamo meu referencial de zero, o que aconteceu do zero para trás é passado, né? Mas eu posso remarcar o zero onde eu quiser, certo? E aí eu vou ter que mudar o que é presente e o que é passado. Tudo bem? Porque o tempo vai caminhar numa direção. Muito bem. E aí, isso são eventos. Isso são eventos. Eventos acontecem, eventos são pontos no espaço-tempo, beleza? Cada ponto desse representa um evento. Um evento pode ser qualquer coisa, a gente já discutiu isso, né? Agora, e se eu tiver uma partícula viajando no espaço? Ou seja, imagina que nós estamos na direção X e até uma partícula que pode viajar para a direita ou viajar para a esquerda no eixo X. Como é que a gente representa isso no diagrama de espaço-tempo? Aí, galera, essa partícula que se move no eixo X, no diagrama de espaço-tempo, ela tem uma trajetória, que não é a trajetória real dela, é a trajetória no espaço-tempo, beleza? Essa trajetória, galera, é chamada linha de mundo ou linha de universo da partícula. Bom, então... Opa... Aqui vai ser agora linha de mundo. Linha de mundo. Em inglês, quando vocês forem ver isso nos livros, isso tradução é literal, word line. Beleza? Linha de mundo da partícula. Essa linha de mundo nada mais é, então, do que a trajetória da partícula não no espaço tridimensional, né? No espaço, digamos, o espaço real que você está vendo a partícula andar, ou no espaço unidimensional do eixo X, mas sim no diagrama de espaço-tempo. No diagrama de espaço-tempo, ou também, eu vou chamar agora assim, para mudar um pouquinho, vou chamar no diagrama de Minkowski. Beleza? Então, fica como exemplo assim, ó. Imaginem, galera, 4 partículas. Deixa eu botar assim, exemplo. Quatro partículas com velocidade constante. Quatro partículas com velocidade constante. Vamos colocar aqui uma imagem. E aí, essa primeira imagem não é o espaço-tempo, tá, galera? Essa primeira imagem é o espaço, apenas a dimensão espacial x, ó. Então,
são 4 partículas. Todas elas começaram aqui, ó, no x igual a 0, beleza? A partícula de número 1 continuou aqui na posição 0. A partícula de número 2, ela correu para a esquerda. Estão vendo aí? A partícula de número 3, ela vai correr para a direita. E a partícula de número 4 vai correr para a direita também. E aí essas setas estão representando onde elas vão parar. Beleza? A partícula vai parar num tempo, numa posição de -1. A partícula 3, aqui no meio do caminho, entre 1 e 2, estão vendo? Ó? A gente pode botar aí 1,5. E a partícula 4, ela está indo para a posição 3. Tudo bem? Vamos supor que o tempo que elas levaram para fazer isso foi um tempo onde CT é igual a 3. Tá? Ou, se você preferir, né, C delta T é igual a 3. Mas quando o tempo inicial é 0, então eu posso escrever que CT é igual a 3. Ok? Ou seja, se você quiser o tempo puro, isso é 3 sobre C, não é isso? Esse é o tempo puro. Dado em segundos, já que esse cara aqui está em metros. Vamos supor isso aí. Como ficariam as linhas de mundo dessas partículas? Então, ó, as linhas de mundo. No diagrama, no diagrama de espaço-tempo, ou de Minkowski, serão Então, vamos lá. Vamos tentar, né, decodificar isso aqui. O presente, novamente, ou seja, o momento onde tudo aconteceu, onde tudo acontece, né, na verdade, é esse cara aqui. Esse aqui foi o presente. É o início do movimento. Aí, depois que se passou um tempo dado por 3 metros, beleza? CT igual a 3 metros, o que aconteceu? A partícula 1 ficou em repouso. Então, já associem, galera, aqui uma trajetória de uma partícula em repouso é uma linha em cima do eixo CT. Ó. Se eu tiver, então, uma linha em cima do eixo CT, essa é a trajetória no espaço-tempo de uma partícula em repouso. O tempo passa, mas a posição não varia. Enxergaram isso? Isso é importante. Então, de novo, a trajetória de uma partícula em repouso no espaço-tempo é uma linha reta que coincide com o eixo CT. Beleza? A partícula 2, ela viajou para a esquerda. Se ela viajou para a esquerda, então a trajetória dela no espaço-tempo, a linha de mundo dela é uma reta constante. Por que é uma reta constante? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade fosse variável, essa trajetória seria uma curva, né? Se tivesse uma aceleração aí. Pode crer? Então, a velocidade da partícula 2 é negativa, a velocidade da partícula 3 é positiva e a velocidade da partícula 4 é positiva. Percebam que, num tempo dado por 3 metros, olha as posições. A posição da partícula 4 é 3 metros, a posição da partícula 3 é 1,5 metros e a posição da partícula 2 é -1. Beleza? Então, num tempo futuro, contado como referencial o presente, que era o 0, nós vamos ter as partículas ocupando essas posições. Tá certo? E aí o diagrama de espaço, as linhas de mundo de cada partícula estão aí desenhadas.
Bom, com essas informações, a gente pode, por exemplo, calcular a velocidade de cada partícula. Olha só. A velocidade de cada partícula será. Bom, galera, estamos mexendo com trajetórias unidimensionais, então a velocidade sabemos que é ΔX sobre ΔT. Legal. É uma pessoa vendo as coisas se moverem, então ΔX sobre ΔT. Só que esse ΔT, vocês têm que tomar um certo cuidado, porque o ΔT ali está associado com a velocidade da luz, né? Quem seria, por exemplo, o ΔT multiplicado por C? Ou seja, velocidade da luz vezes o tempo final, menos a velocidade da luz vezes o tempo inicial, né? Por exemplo. Isto é C ΔT, né? Porque você pode botar em evidência, tá? Então, o ΔT, ele, na verdade, é a variação lá no diagrama do espaço-tempo dividido pela velocidade da luz. Ok? Então, vamos uma por uma. Quem seria a velocidade da partícula 1? Me ajudem. Olha para o desenho. Galera, qual é o x inicial da partícula 1? Zero. E qual é o x final? Também. Também. Então, eu posso escrever que a posição final é 0, a posição inicial é 0, e o ΔT vai ser o tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 0. Pode crer? Então, ficaríamos aqui ó, com 3 menos 0, só que tudo isso tem que ser dividido por C, já que o ΔT é a variação lá no espaço-tempo dividido por C. Né? Esse Czinho aqui, ó, ele passa para lá, dividindo. Pronto. Com isso, a gente chega à conclusão de que a velocidade desse bichinho é 0. Então, deixa eu até botar aqui com outra cor. A velocidade da partícula 1 é 0. Velocidade da partícula 2 agora. Qual é a posição final da partícula 2? Vou falar. Posição final da partícula 2. Menos 1. Menos 1. Então vai ficar menos 1, menos 0, que é a inicial, dividido a mesma variação, né, de tempo. Então vai ficar 3 sobre C. Isso vai me dar, então, menos 1/3 de C. Opa. 1/3 de C. Né? Se você quiser usar aí a velocidade da luz, como sendo 3 vezes 10 oitava, a gente pode escrever, então, que a velocidade do bichinho 2 é igual a 3 dividido por 3 dá 1, então menos 1 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu vou fazer de todos para a gente chegar nas conclusões interessantes, tá? Professor, diga. Essa velocidade da luz, eu tô vendo que ela é um parâmetro aí, né? Uhum. E por que ela tem que ser? Eu vi que o senhor na última aula, né? Tava assistindo, foto dela. Que ela, nada pode ser mais rápido que ela. Então, tipo, o senhor fez o raio lá, né? Da expansão, que a luz se expande em 3 dimensões, aí ele vai como arco para todas as direções, né? Uhum. Aí, beleza. O senhor se baseia nisso, né? Para construir esse espaço de Minkowski aí? Isso. É tudo baseado nisso. Que é um dos postulados de Einstein, né? Uhum. Tá.
Cara, e quem fez? Quem foi acho que foi o Minkowski que fez esse espaço aí, né? Aham. Cara, é, como que ele pensou em botar C vezes T, delta T? Tipo, porque ele multiplicou, não bastava só o tempo. Teria que ter o C também. Porque para você criar uma trajetória ou um espaço, você precisa que todas as coordenadas tenham a mesma dimensão, assim, a mesma unidade, certo? Então, quando você escreve lá aquele ΔS da aula passada, ao quadrado, né? E aí ele era C2, ΔT2. Então aqui você já está colocando a parte temporal escrito numa dimensão de espaço, né? Menos, por exemplo, aqui um ΔX ao quadrado, por exemplo. Então essa construção ela te faz fazer um gráfico do ΔX em função do C ΔT, por exemplo. E aí isso vai ter uma interpretação como o espaço temporal, né? E isso aqui vai ser a distância dentro do espaço-tempo. Saquei, saquei. Cara, a aula de ontem foi legal, viu? Foi divertido, né? Esses nomes também, tipo tempo, tipo espaço. Caralho, que massa. E aí, a gente hoje vai fazer muita conexão com a aula de ontem. Eu acho que vai abrir um pouco mais a cabeça do que está acontecendo aqui. Isso daí eu acho muito louco, porque é a mesma unidade, o eixo X e o Y, só que a gente consegue driblar e fazer uma análise através do tempo, velho. É muito, muito louco. Exatamente. É por isso que vai surgir uma limitação aqui. É nessa limitação que eu vou chegar, porque o que acontece? A gente está expressando o tempo como se fosse uma distância, né? Só que essa distância é a distância que a luz percorre, porque é CT, é a distância que a luz percorre. Então a gente está marcando o tempo, né? Tempos relativísticos mesmo, porque são tempos que a luz percorre, é tipo ano-luz, né? É tipo segundo luz, digamos assim. E aí, cara, essa estrutura do espaço-tempo, ela vai mostrar para a gente onde estão os intervalos e quais são os intervalos que podem ser afetados por uma conexão causal e quais são os intervalos que não podem. Que é daí que vem o tal do cone de luz. Vocês já devem ter visto em algum livro, algum site, o cone de luz, não já ouviram alguém falar sobre isso? Sim. Você vai falar ele, professor? Hoje, daqui a Que pouquinho. massa, velho. O Diego falava dele, cara, vocês, tipo, no primeiro semestre, né? Só falando aqui uma coisa, experiência legal. O Uhum. Diego, no primeiro semestre, cálculo 1, ele fala, cara, vocês têm que ver quando tiver relatividade, falar dos cones e tal. Aí hoje esse dia chegou, né? É hoje. É hoje. Então vamos, por isso que eu estou construindo devagarzinho aqui, para a gente indo pisando em terreno firme, para a gente não ficar muito perdido. Tá, então bora para a velocidade 3. Diga, vou falar alguma coisa? Não, não. Não? Tá, beleza. Então vou fazer mais rápido agora, tá? A velocidade 3, então, galera, olha só, vai ser a posição final da partícula 3, está ali entre 1 e 2, né? Vou botar 1,5. Então ficaríamos com 1,5 dividido pelo tempo, que continua sendo o mesmo, 3 sobre C. Oh, meu Deus. 3 sobre C. E isto vai dar, então, 1,5 dividido por 3 é metade, né? Então isso aqui fica C sobre 2. Ou, se vocês preferirem, em termos de metros por segundo, essa velocidade 3, então vai ser 1,5 metros por segundo. Belezinha. E aí a última, que é a mais legal, que é ela que vai determinar aí para a gente um limite, que vai ser a velocidade 4. A partícula 4, galera, ela para na distância de 3 metros
e andou um tempo de 3 metros também. Certo? Isso quer dizer que vai ficar 3 sobre 3 sobre C. Ou seja, isso aqui é C. Né? Então, a velocidade 4 é a velocidade da luz. Velocidade 4 é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E aí, o que vocês perceberam? Que essa inclinação da trajetória, né, essa inclinação da trajetória, ela tem a ver com a velocidade da partícula, certo? Quanto mais inclinada for a trajetória, mais rápida, inclinação em relação ao eixo vertical, tá? Quanto mais inclinada for essa trajetória, mais rápida é a partícula. Só que tem um limite, que é esse limite. Ou seja, é impossível uma partícula ter uma linha de mundo assim, ó. Por quê? Porque eu já sei que se tiver uma partícula assim, ela está viajando mais rápido que a luz. Faz sentido? Então, quando você está aqui no tempo igual a zero, tudo que vai acontecer na sua frente tem que acontecer com uma velocidade mais baixa que a luz. Então, tudo que vai acontecer tem que acontecer em algum lugar preso a esta região aqui, ó. Que são os dois lugares onde a velocidade da luz existe, né? A velocidade da luz indo para um lado e indo para o outro. Isso dentro desse espaço-tempo, né? Que é o espaço de Minkowski, claro. Então, é por isso que vocês... Daí que vem a historinha do cone de luz, porque o que acontece? O que acontece? Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Portanto, essa conclusão ela é importante. Portanto, quando a distância percorrida ΔX se iguala à distância percorrida pela luz, cΔt, temos a linha de mundo, ou seja, aquela trajetória lá, é a trajetória da luz. A linha de mundo, deixa eu botar assim, temos, né? Temos a linha de mundo de um pulso luminoso. Ou, se você preferir, você tem a linha de mundo de um fóton. Que é uma partícula, né? Uma partícula. Temos a linha de mundo de um fóton. Isso significa, galera, que como a velocidade do fóton é a maior velocidade possível, as outras linhas de mundo só podem existir nessa região que é limitado pelas linhas de mundo do fóton. Então, qualquer linha de mundo possível tem que estar dentro dessa região, que vai ser a velocidade da luz para um lado e a velocidade da luz para o outro. Tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó, dessa forma. Dessa forma, as possíveis linhas de mundo para qualquer partícula, né? Para qualquer partícula, as possíveis linhas de mundo para qualquer partícula são limitadas, ou seja, são restritas
a região são restritas a região delimitada pelas linhas de mundo do fóton. Show, né? Ou seja, vamos... Aqui vai dar espaço. Nós vamos ter isto aqui, ó. Então, imaginem aí, galera, uma partícula que vai sair do ponto x igual a zero no tempo t igual a zero. Aquela partícula, ela tem um futuro pela frente. Só que o futuro dela é limitado. Dentro do espaço-tempo, dentro desse diagrama de espaço-tempo, ela tem que existir, a linha de mundo dela só existe em algum lugar dentro desse triângulo aqui, ó, que é azul. Qualquer outro lugar aqui fora não é, digamos assim, uma linha possível para ela. Beleza? O futuro dessa partícula está dentro desse triângulo, porque a gente está falando de um desenho bidimensional. E aí, cara, mais ainda, a cada tempo que passa, o futuro vai se restringindo mais. Por quê? Porque isso aqui são vários pontos possíveis em que essa partícula pode estar, né? Mas se ela toma uma trajetória desse tipo aqui, quando ela chegar no tempo igual a 1, ela só vai ter essa região possível. Né? Então, é como se o cone não, ainda não é um cone, né? Mas é como se o triângulo que representa o futuro dessa partícula, ele vai sendo criado a cada posição que você vai tomando. Então, se você toma uma posição, você vai deixando outras posições inatingíveis, digamos assim. Né? Por exemplo, aqui ele desenhou lá no CT igual a 2, por exemplo. Então, no tempo igual a 2, a minha partícula está no ponto A. Só que isso quer dizer que agora, o futuro dela daqui para frente é esse. Ou seja, ela não tem mais acesso a esse ponto, por exemplo, que ela teria quando ela estava lá no presente. Então, a cada decisão futura vai te indicando novos futuros. Filosófico isso, né? Muito filosófico. Mas pegaram mais ou menos a ideia dessa linha de tempo? Sim, professor. Bonito. Aí agora vamos considerar então agora, por exemplo, o eixo Y. Imaginem que o eixo Y, ou o eixo Z, né, na verdade o eixo Z, vamos colocar o eixo Z saindo aí da tela, beleza? E a gente não pode fazer mais do que isso, tá, galera? Infelizmente a gente tem que suprimir o eixo, uma terceira dimensão espacial. Por quê? Porque a gente não consegue desenhar isso. Beleza? A gente não consegue desenhar isso. Então, se eu quiser colocar mais uma dimensão, vamos colocar assim, ó, considerando mais uma dimensão espacial, aí esse triângulo, imagine agora que como eu tenho outra dimensão, esse triângulo ele vira um cone, né? Então a gente podemos representar o que é um cone se não, o que é um cone se não um triângulo em 3 dimensões, não é isso? Você pega um triângulo e gira ele, você tem ali
um cone. Mais uma dimensão espacial, podemos representar o cone de luz do passado e do futuro. E aí, olha que bonitinho que vai ficar o nosso desenho. Esse bichinho aí, ó. É o cone de luz do futuro e o cone de luz do passado. O observador, ele está no presente, né? O presente a gente estabelece como sendo o tempo igual a zero. Tempo igual a zero. Então, aqui na origem, nós temos o observador, que vai começar a enxergar as coisas a partir daquele ponto. E aí, tudo que ficou para trás são eventos passados. E os eventos passados estão restritos ao cone de luz do passado. Os eventos futuros estão restritos ao cone de luz do futuro. Beleza? E aí, esse plano que está aqui, ó, representando o tempo, são todos os pontos do presente. Todos os pontos do presente. Tá, beleza? Esses pontos aí não quer dizer que eles não existam, tá? Por isso que em alguns livros vocês podem ouvir falar que esses pontos fora do cone de luz, esses pontos assim fora, são chamados de elsewhere, tipo, outros lugares, né? Mas são eventos, galera. Por exemplo, qualquer evento que acontecer aqui, ó, vamos supor, um evento aconteceu aqui, nesse ponto. Esse evento, ele não afeta você. É um evento que não afeta você e nem você afeta ele. Por quê? Porque você não tem acesso a esse ponto, nem esse ponto tem acesso a você. Pode ser que se esse evento trouxer consequências futuras, vocês se encontrem. Mas nesse momento exato, não. É, por exemplo, o seguinte, se o Sol explodir agora, ele está aqui, ó. A explosão do Sol está aqui. Afetou você agora? Não. Agora não. Então, é um evento que a gente chama de do tipo espaço, né? É o space-like. É um evento onde a conexão entre os dois é uma conexão onde não é causal, beleza? Mas se esse evento trouxer consequências futuras, então o cone de luz desse evento intercepta o nosso cone de luz e isso pode causar consequências futuras. Mas aqueles dois eventos separados, eles não se afetam, beleza? Você só podem afetar você eventos que estão dentro do seu cone de luz. Então, esses dois eventos aqui, por exemplo, eles são do tipo tempo. Se eles são do tipo tempo, eles podem ser conectados causalmente um com o outro. Eles têm nexo causal. Professor. Tá, e só para terminar rapidinho, cara, aqui ele está chamando de hiperplano só por um motivo. É porque como a gente não pode representar as 3 dimensões espaciais, porque a gente não consegue desenhar isso, então esse é um plano. Mas se você considerar todas as dimensões, isso aqui vai ser chamado de hiperplano. Assim como esse cone, se você pudesse desenhar 3 dimensões espaciais mais o tempo, você ia representar isso por um hipercone e assim por diante. Só que a gente não sabe desenhar isso, a gente é limitado, né, com relação a isso. Então a gente dá um nome, a gente chama de hiperplano, hiperclone e assim por diante. Fala, velho. Professor, e o entrelaçamento quântico? Ah, aí é uma outra conversa. É porque aí eu pensei, pô, se as duas partículas estão fortemente conectadas, mesmo a milhões de anos de luz, né? Uhum. Isso violaria um pouquinho aí, né? Você tá certinho. Inclusive, isso é uma coisa que, na época, a galera não gostou muito, né? Quando foi, assim, meio que prevista, tal, pela teoria quântica, tal, porque ela quebraria a ideia do Einstein. Só que o problema é que a física quântica ela é não local.
Né? Isso aqui é uma teoria local. Poderia existir variáveis ocultas, né? Tipo, Poderia existir variáveis ocultas. Aí você tem um monte de interpretação associada a essa ideia de emaranhamento quântico. Tem muita coisa. Aí é uma outra forma de ver as coisas, só que lá na física quântica, o mundo quântico ele é não local. Então você não consegue representar as coisas como cones igual tá aí, né? Tipo, um ponto de partida. Né? É um negócio mais... Como é que eu posso falar? Mais bizarro. então não... essa é a dificuldade de tentar juntar as duas, né? Na verdade, a dificuldade, essa é uma delas, mas assim, a física quântica com a relatividade restrita, elas já foram unidas. Tá? Isso se chama teoria quântica de campos, porque a gente não fala mais de partícula, a gente fala de campos, por isso que é não local, sacou? Na verdade, as partículas se tornam campos na teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela é a união da mecânica quântica com a mecânica relativística, só que restrita. Isso existe. A galera já trabalha nisso, tal. Isso inclusive é bem bonito. Uma área bem bonita da física. Agora, a relatividade geral, bicho, ela é que é o capeta por enquanto, porque a geral, que mexe com referenciais acelerados, ela ainda não foi possível juntar com a quântica, com a mecânica quântica. É essa aí que está entravada até hoje e a galera não consegue, por enquanto, se soltar. Não consegue, na verdade, juntar as duas. Sim. O que trava, você sabe? Eu sei que não é matéria por pra frente, mas é o quê? Qual é o conceito que trava? Você sabe? Deixa eu pensar. Eu não sou um bom conhecedor de geral, tá? Não é muito minha área. Mas eu sei que lá, por exemplo, não consegue... você teria que tentar descrever a mecânica quântica em espaços curvos. Porque a mecânica quântica, ela foi desenvolvida para espaços planos. Né? E aí, um dos problemas é que você não consegue trabalhar com espaços curvos. E na relatividade geral, a gente precisa juntar o espaço-tempo curvo, por exemplo, da gravidade. E aí, existem outros problemas. Por exemplo, o tempo. Né? Existem teorias que querem juntar, fazendo com que o tempo seja quântico também. O tempo não se passa continuamente. Eita! Caraca, moleque. Só que tudo isso carece de comprovação experimental, né? Só que para a gente ter essas informações experimentais, a gente precisa de muita energia, de um acesso a um laboratório que ainda nós não temos. Sim. Beleza, obrigado, viu? Mas a galera tá tentando, velho. Tá tentando, de todas as maneiras, desenvolver o que é chamado de gravidade quântica. Uhum. Né? A gravidade quântica é isso. É a junção da teoria da relatividade geral com a mecânica quântica. Já tem gente, cara, apostando que a teoria da relatividade geral ela é incompleta. E aí existem formas alternativas de descrever a gravidade que elas sim podem ser compatíveis com a mecânica quântica. Porque do jeito que está hoje, não consegue compatibilizar uma com a outra. Não consegue. Então, ou você reformula a mecânica quântica, por exemplo, você faz uma mecânica quântica no espaço curvo, e aí você conecta com a gravidade, né, com a relatividade geral, ou você muda a relatividade geral para conectar com a mecânica quântica. Então, a gente está nesse impasse aí, hoje em dia. Existe uma teoria da relatividade, uma teoria da gravidade paralela, que é chamada de teleparalelismo. Então, a galera que aposta que o teleparalelismo ele é mais eficiente para se conectar com a quântica do que a gravidade, a relatividade geral. Tá, então aqui, bicho, assim, resumindo, né? Aqui a gente está trabalhando apenas com espaços planos e com a relatividade restrita, ou a relatividade especial. Bom. Beleza, professor. Então essa aí a gente consegue juntar com a mecânica quântica. Aham. Tranquilo. Bonito, né, cara? Pô, demais. Daqui eu cheguei... Eu fiquei agitado para me fazer essas perguntas. E é uma coisa que só dá para fazer quando você estuda, né, essas coisas. Não tem como você fazer uma pergunta dessa sem ter pelo menos estudado.
Foi oportunidade única. Oportunidade única. É por isso que eu acho que, cara, essas disciplinas, elas, quem gosta de física tem que fazer, cara. Mecânica quântica, essa de clássica 2 que agora vai ter relatividade, porque abre muito a nossa cabeça. Beleza? Então, é isso, galera. Esse é o cone de luz que você tanto já ouviu falar aí nas discussões. Principalmente, eu acho que o YouTube fala muito disso, né? Agora, YouTube e livros de divulgação científica sempre tem esse desenho. E é isso que ele significa. Você aqui, o seu futuro, ele é limitado à velocidade da luz. Então, existe um cone de luz que é o seu futuro possível dentro de determinado ponto de vista. Os outros pontos são acessíveis, não que eles não existam, eles não são acessíveis, igual a gente estava discutindo aqui. Bom, aí, galera, agora é uma brincadeira, né? A brincadeira forte. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Esse diagrama, por exemplo, aqui, pode ser esse mesmo. Esse diagrama que vocês estão vendo aqui, esse bichinho aqui, ó, ele é o diagrama para o referencial K. Você dentro do referencial K. Mas eu posso agora ter um referencial K' que foge de você na velocidade V. E aí, cara, existe a conexão das coordenadas do espaço-tempo entre você e o K'. E como ficaria, então, o diagrama do espaço-tempo do K' visto por você? Vixe. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta rapidão. Claro. As possibilidades são apenas essa região azul, né? Não inclui essa última aresta, esse pontilhado. Exatamente. A não ser que você viaje na velocidade da luz. Aí isso aqui inclui. Tá bom. Tudo bem? Agora, como nós somos feitos de matéria e a matéria viaja sempre mais baixo do que a velocidade da luz, então você pode considerar que apenas essa região azul é acessível. É daí que vocês já devem ter ouvido falar, galera, que e se existirem partículas que conectem dois eventos fora do cone de luz? Essas partículas aí deram um nome teórico, né, chamado de táquions. Vocês já devem ter ouvido falar neles. São os táquions, são partículas que viajam mais rápido do que a velocidade da luz, mas são partículas teóricas, né? Não se viu ainda elas não existem evidências ainda de que elas existem. Mas tá aí, né? Tá aí. Beleza, Issa? Era isso que você estava perguntando? Uhum. Tá bom. Então agora vamos ver dois referenciais, galera. Vamos ver o que acontece com esse negócio. Então, diagramas. De espaço-tempo. Espaço-tempo. Para dois referenciais. Inerciais, né? Não preciso nem colocar. Então, vamos lá. Como de costume, cara, vamos supor, né, que os dois referenciais são o K e o K', então vamos botar aqui só para a gente manter o rigor da lei. Então, considere dois referenciais K e K', né, como a gente já tinha feito, com K', com K' se movendo
se movendo na direção x. Na direção x com velocidade v. Em relação ao k. Ao referencial k. Beleza. Isso aí é como de costume, só para a gente deixar tudo pronto. Além disso, a gente vai fazer com que em t igual a zero, né, o relógio do referencial k esteja batendo com o relógio do referencial k', beleza? Então, os tempos se coincidem e as origens também, tá bom? Então, as origens se coincidem em t igual a zero, que é igual a telinha, as origens se coincidem isto é, x é igual a zero e o x' também. Muito bem. Aí, vamos lá. Como seria uma linha de mundo de uma partícula em repouso mesmo? É uma trajetória em cima do eixo do tempo, não é isso? Legal. Então, vocês imaginem, galera, os dois referenciais viajando, ó, referencial K e referencial K', né? Imagina que uma partícula está aqui na origem do referencial K'. Então, essa partícula em relação a você, ela se move com uma velocidade v. Belezinha? Ela se move com a velocidade v. Como é que é a linha de mundo de uma partícula de velocidade v? Ora, uma partícula de velocidade v, ela vai ter uma linha de mundo que é uma linha inclinada em relação ao tempo, e não mais inclinada do que 45 graus. Eu esqueci de falar para vocês, mas isso aqui, ó, corresponde a 45 graus. Né? A inclinação da linha de mundo do fóton é 1, porque a distância percorrida espacialmente é igual à distância percorrida temporalmente. Beleza? 45 graus. Então, todas as outras leis de mundo têm que estar com um ângulo menor do que 45 graus, porque a gente conta daqui, né? Contando daqui, menor do que 45 graus. Então, galera, vocês concordam comigo que a linha de mundo da origem vai ser descrita pelo eixo CT'? Beleza? De novo, a origem do sistema K', que é o segundo, ou seja, essa origem, ela vai ser descrita por uma linha em cima do eixo CT'. E o eixo CT' é a linha de mundo da partícula vista pelo referencial K. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó. A origem de K', ou seja, a origem do referencial K', né? Ou, em outras palavras, x' igual a zero, o ponto x' igual a zero, possui uma linha de mundo uma linha de mundo descrita pelo eixo
C, T'. O que eu estou querendo dizer? Olha para esse desenho aqui, ó. Por exemplo, essa partícula 3, que vocês estão vendo aqui, ela, na verdade, pode ser a linha de mundo de uma origem do referencial K'. E esta linha de mundo corresponde, então, ao eixo CT'. Beleza? Então, isso quer dizer que, do ponto de vista do referencial K, quando ele olha o espaço-tempo do referencial K', a linha de mundo da origem corresponde exatamente ao eixo CT'. Beleza? Então, você vai poder representar o tempo, né? O tempo do referencial K' como sendo essa trajetória inclinada de um ângulo θ. Beleza? É isso que está dizendo aqui. Agora, como é que você faz, então, para representar ou para descobrir quanto que vale esse ângulo? Ora, a gente vai ter que fazer a transformação das coordenadas, beleza? Transformação das coordenadas. Eu sei que todos os pontos desta linha estão de tal maneira que o x é igual a zero, né? O x' é igual a zero. Por quê? Lembra de novo, eu tô olhando para a origem do K'. A origem do K' é o ponto onde o x' é zero. X' é zero. E dentro do espaço-tempo, a trajetória de mundo desta origem corresponde ao eixo do tempo. Então, o eixo do tempo vai estar inclinado. E aí a gente vai usar as transformações de Lorentz para conseguir encontrar a relação entre essas duas coisas. Então, vamos lá. Ó. Dessa forma, vamos resgatar aqui, ó, a transformação de Lorentz. X' é igual a gama x menos VT. Certinho? Menos VT. Se eu estou querendo o ponto onde o x' é zero, ou os pontos onde o x' é zero, então eu vou chamar aqui de zero. Isso tem que ser igual a gama x menos VT. Certinho? Em outras palavras, esse parênteses aí vai dar zero, o que implica que x é igual a VT. Vamos reescrever isso usando o CT, que eu quero o eixo CT, né? Concordam comigo, galera, que eu posso escrever isso aqui assim, ó, x é igual a V sobre C vezes CT, é a mesma coisa, não é? Só que esse V dividido por C é o nosso beta. Então, eu vou escrever que o x é igual a beta CT. Legal? O x é igual a beta CT. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, uma espécie de função do gráfico do eixo x em relação ao eixo do CT. E a inclinação entre esses dois é o beta. Então, o beta é o coeficiente angular. Isso quer dizer, galera, que eu posso tentar representar assim, ó. Olha que doideira. Deixa eu botar aqui de preto. Vamos tentar representar isso aqui assim. Então, ó, esse aqui é o eixo CT. Vou colocar aqui o eixo X. Beleza? Eixo CT, eixo X. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Deixa eu duplicar. Vamos colocar a linha de mundo do fóton, para a gente conseguir separar as coisas aqui. Escolhe, velho. Vou colocar com esse azul e vou colocar tracejado, beleza? Vou colocar esse cara aqui, ó. Isso aqui é a linha de mundo do fóton, que tem um ângulo de 45 graus. 45 graus. Ó, esse cara aqui é o CT, eixo CT. Esse cara aqui é o eixo X.
Legal? Como eu estou escrevendo x em função do CT, eu estou dizendo que o CT', que são os pontos onde o x' é 0, eu vou colocar de um azul mais escuro, vão ser... Deixa eu ver se eu consigo selecionar só uma. Consigo. Vão ser pontos no qual eu tenho esta trajetória de mundo. Deixa eu botar de outra cor aqui, eu vou botar com esta. Então, esse cara aqui, ó, é o eixo CT' visto pelo cara que está no K. E aí deu uma inclinação aí, como vocês estão vendo, e essa inclinação, galera, nós vamos chamar de θ. E essa inclinação θ corresponde a esse beta. Né? Porque se você for tirar aqui, ó, a tangente de beta, tira lá, esse cara aqui é x, esse cara aqui é CT, esse cara aqui é CT, então quem é a tangente de beta? É x dividido por CT. Desculpa, tangente de θ, né? É x dividido por CT. Em outras palavras, esse ângulo aqui é a tangente de θ, que é igual ao beta. Belezinha? Beleza. Esse é o eixo CT'. E o eixo x'? O que acontece com o eixo x'? Onde estaria o eixo x'? Ora, o eixo x', da mesma maneira, né, é o eixo no qual o CT' é 0. Né, galera? Se você pega aqui, por exemplo, quem é o eixo x? Ora, o eixo x é o eixo no qual o CT é 0. É essa linha aqui, né? Da mesma maneira, o eixo x' é o eixo no qual o CT' é 0. Então, vamos escrever isso. Da mesma maneira, o eixo x', corresponde aos pontos nos quais o eixo CT' é 0. Logo, vamos pegar a transformação de Lorentz de novo, ó. Então, transformação de Lorentz. T' é igual a T menos Vx sobre C ao quadrado. Como eu quero os pontos onde o CT' é 0, então eu vou escolher... a gente pode, se vocês preferirem, né? Vocês podem reescrever isso aqui assim, ó. Pega esse C, que está aqui, e joga um desse C para multiplicar os outros caras. Você teria CT', não é isso? É igual, aqui tem um gama que eu esqueci de colocar. Tem um gama aqui. Então, ficaríamos com gama, que multiplica CT, não é isso? Menos Vx sobre C. Né? Porque um C foi, o outro C ficou. Era C ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. CT' é igual a gama, que multiplica CT menos beta-x. Não é isso? É a transformação de Lorentz. Só que eu vou escolher o eixo CT' igual a 0. Então, se isso aqui é 0, quer dizer que CT menos beta-x é 0 também. E aí, CT é igual a beta-x. Deixa eu colocar igual eu fiz lá, botar de azulzinho, né? Esse azulzinho aqui, ó.
CT é igual a beta-x. Então, de novo, o que, que a gente tem, galera? Temos uma função do primeiro grau, no qual um eixo está descrito por uma constante vezes o outro eixo. Né? Então, essa constante é a nossa inclinação, é a tangente do ângulo. Né? Só que agora é o CT em função do x, e não x em função do CT. Portanto, o nosso diagrama vai ficar assim, cara. Olha que doideira. Não, não é esse, é esse. Vai ficar assim, ó. Abre. Isso. Então, olha só o que vocês têm aí, galera. Vocês têm o eixo CT do referencial K, o eixo X do referencial K e a velocidade da luz. O que aconteceu? O K, olhando para o K', né, se a gente for representar tudo no mesmo diagrama, a gente vai ver que o eixo CT' ele vai ter essa inclinação θ, e o eixo X também vai ter essa inclinação θ. De qualquer maneira, esse θ está associado com o nosso beta, que é dado pelo parâmetro da velocidade da luz. Né? Então, percebam que o beta faz é rodar os eixos X e CT. Os eixos X e CT. De maneira que, de todas as formas, vocês vão ver que o ângulo aqui continua sendo uma bissetriz, ó, para o referencial K', né? O K' continua tendo uma inclinação igual a 1. Por quê? Porque é a velocidade da luz. É a velocidade da luz. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou precisar usar mais um tempinho aqui, galera, porque eu queria resolver algumas coisas com vocês, tá? Eu quero calibrar esse eixo aí para vocês enxergarem, inclusive as consequências de olharem tudo pro os diagramas. Rapidinho aí, segura a onda, eu sei que vocês estão com fome. Mas vamos lá. Vamos calibrar esses eixos. Então, calibrando. Os eixos. Então, vamos imaginar o eixo x' igual a 1. Beleza? O eixo x', vamos botar um número aqui só para vocês enxergarem. A gente calibrar. O eixo x' igual a 1 metro. Tudo em metros aí. Esse eixo x', percebam, galera, eu marco o ponto x' igual a 1, e esse ponto x' igual a 1 ele tem que ser paralelo ao eixo vertical, né? Isso é igual a função, é igual a um plano cartesiano. O eixo x' igual a 1 metro é paralelo ao eixo dos tempos. Então, ao eixo CT'. Ao eixo CT'. E intercepta x. Olha lá, eu estou conectando os dois. CT' e intercepta x. Ou seja, o que é o eixo x? O eixo x, galera, é exatamente o eixo no qual CT é igual a 0. Beleza? O eixo x, de novo, o eixo x é o eixo no qual o eixo CT é 0. São pontos no qual o tempo é 0. Ei. Bom, vamos pegar a transformação de Lorentz de novo. X' é igual a gama
x menos vt. X menos vt. Ou, se você preferir, x' é igual a gama, eu já vou fazer mais rápido, x menos beta ct. Não é isso? Beleza. Como eu quero os pontos onde o tempo é zero, eu vou matar essa parte aqui, ó, agora. Eu quero os pontos onde o tempo é zero. Isso quer dizer, então, que o x' está associado a gama x, né? Isso aí já tem cara, para vocês verem, de uma questão de contração do tempo, né? Mas vamos lá, vamos com calma. X' é igual a gama x, ou seja, x' é igual a x sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Ou, se você quiser, então, a relação do x com o x' é tal que o x é igual a x' vezes a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Beleza. Vamos colocar valores. Para x igual a x' igual a 1, que é o que eu estou querendo calibrar, e beta, vamos escolher um beta para metade da velocidade da luz, que é o que o livro aqui usou, e aí a gente vai usar também. Tá. Se você substituir os valores ali, galera, você vai encontrar que o x vai dar 0,866 metros. 866 metros. O que isso quer dizer? Imagens, meus arquivos recentes. Não é isto, é isto. Olha o que está acontecendo. É esse cara aqui, ó. Vou botar bem grandão aqui para vocês verem. O que está acontecendo? Quando o eixo x' é igual a 1, galera, o eixo x' igual a 1 é esse eixo aqui, ó. Beleza? São pontos que formam um eixo paralelo ao eixo CT', só que visto do ponto de vista do K, esse eixo está inclinado com o ângulo θ. Beleza? Por isso que está torcido aí o espaço-tempo do K'. Claro que para o K', ele lá dentro do referencial dele, está tudo bonitão. Está tudo bonitão. Mas o referencial K, olhando para o K', o espaço-tempo dele deu uma distorcida aí. Por isso que vocês vão ver na próxima aula que as transformações de Lorentz correspondem, na verdade, a uma rotação do espaço-tempo. Mas isso aí é uma outra conversa. Mas então o que está acontecendo aqui? Quando o x', então, é 1, eu tenho esse eixo que vocês estão vendo aqui, ó, passando paralelo ao CT'. E ele vai interceptar o nosso eixo x no ponto 0,866. É isso, essa conta que eu acabei de fazer. Eu calculei onde que esse eixo x' igual a 1 intercepta o eixo x. Percebam que isso aqui já dá uma ideia de contração do espaço. Porque lembre que para você ter a contração do espaço, eu preciso medir a distância usando duas medidas simultâneas. Então, olha que legal. O cara que está aqui no eixo x, ele está medindo esse espaço no mesmo tempo, porque esses dois relógios são sincronizados. Esse é o mesmo tempo, beleza? Só que ele está marcando 0,866, essa distância. E essa distância corresponde a essa distância aqui, ó, de 1 metro no outro referencial, que é o referencial linha. Então, enquanto o referencial linha mede um tempo próprio, que é o L dele, né, se chama de L', o X, o referencial K, ele mede um tempo, uma distância contraída, né, um espaço contraído. Tá bom? Aí eu vou deixar para vocês brincarem para encontrar esse 0,866 aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher agora o CT' igual a 1, né? Então, esse eixo aqui é o CT' igual a 1.
igual a 1 metro, e vão descobrir onde que esse eixo intercepta o eixo CT. Beleza? Onde que esse eixo intercepta o eixo CT. E aí vocês vão chegar nesse 0,86 também. Só que aí vocês não conseguem enxergar dessa maneira o tempo, a dilatação temporal. Por quê? A dilatação temporal, lembrem, ela tem que ser medida, o tempo próprio, ele é dado no mesmo espaço, né? No mesmo x', por exemplo, ou no mesmo x. Tem que ser o mesmo relógio registrando dois eventos. Tá? Vou deixar vocês brincando com isso aí. Uma outra coisa interessante de vocês notarem aqui é a questão da sincronização dos relógios. Ó. No eixo X, que é o referencial K, né, todos os pontos estão medindo o mesmo tempo. Essa setinha aí, que vocês estão vendo para cima, corresponde ao tempo de cada espaço. Beleza? Então, lembra daquela malha de relógios? Pois é, aquela malha de relógios agora é uma linha de relógios porque eu estou em uma dimensão. E todos os pontos aí estão sincronizados com o mesmo tempo, que a gente já aprendeu como é que sincroniza. Agora, o carinha lá no outro eixo, no referencial K', esses relógios não estão mais sincronizados. Beleza? Em relação ao nosso. É claro que, para o cara no K', todos esses relógios, visto por ele, estão todos alinhados. Porque ele sincroniza os dele e a gente sincroniza os nossos. Tudo bem? Mas quando eu comparo os meus ou os nossos com os dele, aí eles não estão sincronizados mais. Tá bom? Esse é o problema da simultaneidade, por exemplo. Esse é o problema da simultaneidade. Só para deixar escrito aqui, me dá mais 5 minutinhos. Ó. Note que os relógios em K' não estão sincronizados quando observados por K, né? Quando observados pelo K. Mas eles estão, vou completar aqui, ó, mas estão sincronizados em K'. Então, visto pelo referencial K', esses relógios estão todos sincronizados. Certinho? Se você pegar a transformação de Lorentz, que é CT', por exemplo, igual a gama, CT, né? Já vamos botar assim, menos beta x. Se você olhar para os pontos onde o tempo, né, o CT é zero, ou seja, o eixo onde o CT é zero, que é esse eixo aqui, ó, é o eixo x, né, onde o CT é zero, você vai poder escrever que o CT', esse cara aqui é zero, isso vai ser menos gama beta x. Por isso que esses relógios estão todos atrasados em relação ao relógio do eixo K, do referencial K. Porque, percebam, existe aqui, ó, a marcação do T', ele é menos uma coisa. Então, quando o X é positivo, olha que doideira, esse relógio aqui está marcando, por exemplo, meio-dia. No eixo linha, ele está marcando um pouco antes. E cada vez que você aumenta o X, esses relógios vão marcando cada vez menos. Já o relógio localizado na parte negativa do eixo X, ó, ele já está adiantado. Quando a gente olha para eles, certo? Então, os relógios não são sincronizados referencial a referencial. Eles são sincronizados dentro de um mesmo referencial. E aí, galerinha, só para ficar claro mesmo, ó, finalizando a aula,
eu vou botar duas imagens muito interessantes que representam situações físicas que vocês já estudaram, tá? Então, por exemplo, exemplo 1, é o problema da simultaneidade. Prometo que tô acabando. Professor, então, quanto mais longe o K' tá em relação ao K, mais atrasado ele parece pro K? Isso. É tipo isso. Mas é óbvio que ele só vai descobrir isso quando eles se encontrarem, né? Tipo, quando... Não quando eles se encontrarem, mas quando eles passarem pelo mesmo... Como é que eu posso te dizer? Quando eles compararem os relógios. Tá bom? Porque, por exemplo, lembra daquela historinha do trem e tal? Deixa eu... Tá aqui, não, tá aqui, ó. Recente. Vocês lembram desse desenho aqui? Esse desenho aqui, ele diz muito, né? Dois referenciais. Um é o trem com velocidade v e outro é a plataforma que está parada em relação ao referencial que está aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse desenho. Então, você tem aqui 3 relógios sincronizados na plataforma S e 3 relógios sincronizados no S'. No S'. Todos eles estão sincronizados, né, no mesmo tempo. E aí, aquela historinha toda, uma explosão, 2 explosões acontecem, ou seja, 2 eventos acontecem nos pontos A e B. E aí, o referencial que está aqui no ponto C, ele recebe a informação desses dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ou seja, ele marcou um tempo T0 para chegada, para visualizar o evento A e visualizar o evento B. Ou seja, se os dois eventos foram vistos ao mesmo tempo, esses eventos são simultâneos. Agora, para o referencial que está lá no trem, não. Ele primeiro recebe a frente de onda do evento A, legal, e depois ele recebe a do evento C. Isso quer dizer que os relógios não estão sincronizados com relação aos referenciais, porque se o referencial S mediu os dois intervalos no tempo T0, então o referencial S', que está em desenho, não vai medir no mesmo tempo. Isso visto no diagrama fica assim, ó. Olha que show. Então, olha aqui, a plataforma está aqui, ó. É o eixo X. A plataforma está aqui. O evento A e o evento B aconteceram aqui, né? Nesses dois pontos, é o evento A e o evento B. Então, aqui, ó. E o trem está viajando, né, na direção X, que eu estou tentando representar dentro do espaço-tempo aí dos dois juntos. E aí a gente já viu que esse espaço-tempo ele é rodado, né? Ele é rodado. Então, olha o evento B aqui, projeta ele lá no CT linha. Ele vai acontecer nesse tempo. E agora projeta o evento A no eixo dos tempos do K' também, do S', né? Vocês vão encontrar aqui, ó, o tempo marcado por um é esse, o tempo marcado por outro é esse. E quando coloca tudo dentro do mesmo desenho, olha que legal. O A, ele está com esta hora e o B está com esta hora. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que o A vai ser visto antes do que o B. Né, em relação ao relógio quando comparado com os dois relógios. Por isso que eu falei, Aissa, quando você compara os dois relógios, né? Mas para comparar os dois relógios, você tem que fugir desses sistemas, parar e depois se juntar e sair comparando, né? Parar os relógios e comparar o que está acontecendo.
Mas é isso que está acontecendo. É meio confuso, porque enxergar, cara, dois espaços-tempos ao mesmo tempo, no mesmo desenho, não é tão simples, tá? Mas fica aí um pouco pra vocês filosofarem sobre o que está acontecendo aí nesse desenho. Beleza? E faz sentido com o desenho do trem. Por isso que o evento A é visto primeiro do que o evento B. Por quê? Porque a relação entre os relógios é que o evento A marca um tempo anterior ao evento B. O evento B marca um tempo na frente. O último, agora eu paro de verdade, o último caso, que aí eu acho que agora vai ficar mais legal de ver, é o caso da contração. Então, mesma historinha. Ixi, não é a câmera que eu quero, não, filho. Então, é isso aqui, ó. Aí, vocês estão vendo os dois eixos, né? O CT e o X, que fazem parte do referencial S. O CT' e o X', que fazem parte do referencial S'. Um objeto que se move dentro do referencial S', ele está em repouso no referencial S'. Tudo bem? E aí, o comprimento desse referencial, ele é medido usando as coordenadas x2', que é a extremidade desse objeto aqui, e x1', que é a extremidade desse objeto aqui. Beleza? E aí, esse LP, que é o comprimento próprio, corresponde ao ΔX', né? Que é a subtração do x2' menos o x1'. Tudo bem? É isso. Só que percebam que essas duas medidas não foram feitas no mesmo tempo. Não tem problema, né? Porque você, dentro do trem, por exemplo, você mede a distância de uma extremidade de um corpo até a outra. Olha, esse corpo para você está parado. Se ele está parado para você, eu posso medir onde está a extremidade da frente e onde está a extremidade de trás em tempos diferentes. É o que aconteceu aqui. Não tem problema nenhum. Agora, se eu estou vendo o objeto passar, eu preciso fazer essa medição ao mesmo tempo das extremidades, para dar o resultado, né, da distância que eu quero. E aí, por isso que isso aqui tá registrado aqui, ó. A coordenada x2' vai ser lida no referencial S no ponto x2. A coordenada x1' vai ser lida no ponto x1. E essas duas têm que ser feitas no mesmo tempo. Por isso que está no mesmo eixo aqui, ó. No mesmo eixo. Beleza? E esse L é menor do que esse L. Então, esse cara aqui é o espaço contraído. E esse aqui é o espaço próprio. Ficou mais claro aí, Aissa? Sim. Só que aí essa parte da contração de espaço vai me lembrar da aula de ontem, né? Da invariante de Lorentz. Que a gente viu que o ds' era igual ao ds. Isso, mas cuidado. O ds lá não é a distância. O ds lá é uma distância espaço-temporal. É uma distância que envolve tanto tempo quanto um espaço. A gente não consegue desenhar isso. Esse comprimento, aí a gente não consegue desenhar ele. Sacou? Ele seria, por exemplo, se você... eu não vou nem tentar desenhar aqui, porque senão pode dar chabu. Mas ele é uma distância dentro de um espaço quadridimensional. Esse L que eu estou colocando aqui, não. Esse L é somente a distância entre dois pontos espaciais. Então, é a distância entre o x'2 e o x'1
o x2 e o x1. Bom, eu não estou levando em consideração os tempos aqui. Tá? Eu só estou levando em consideração os tempos aqui dessa medida. Apenas dessa medida aqui. Né? Porque eu tenho que falar que eles são simultâneos. Essas duas medidas são simultâneas. As outras não são. Não tem como a gente desenhar o ΔS aí, porque o ΔS ele está atrelado, digamos assim, o ΔS ele está atrelado a tanto o ΔX quanto o ΔT. Por exemplo, quem seria o ΔS visto no referencial S? Né? Vai ser o C2 ΔT 2 menos o ΔX ao quadrado. Só que como o tempo, o intervalo do tempo, ele é simultâneo, então esse primeiro cara aqui é zero, e aí esse ΔX aqui, esse ΔS corresponde a menos ΔX ao quadrado. Beleza. Agora, quem seria o ΔS ao quadrado? Isso seria o C2 ΔT2, linha ao quadrado, né? Menos o ΔX, linha ao quadrado. São essas duas quantidades que são iguais. Aqui é uma linha. São essas duas quantidades que são iguais. Então, não é simplesmente o espaço com o espaço. É o espaço-tempo com o espaço-tempo. São essas duas quantidades que são iguais. Tá bom? E aí a gente não desenha esse negócio aqui. Aqui até pode ser o ΔS, né? Que a gente pode colocar um ΔS para esse cara aqui, porque não tem um tempo. Agora, representar o ΔS aqui já é mais complicado. Ele vai ter que ter o mesmo tamanho, né? Sei lá, não sei nem onde colocar esse cara aqui. De repente assim, né? Ele vai ter que ter o mesmo tamanho, só que vai ter que envolver a coordenada temporal junto. Tudo bem? Então fica mais difícil de enxergar aí esse ΔS dentro desse desenho. Beleza, deu uma esclarecida aqui. Se não tiver cuidado, dá para confundir legal, hein? Dá. Bastante, cara. Bastante. Inclusive o Minkowski, ele tem uma frase muito bonita, cara. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês, que a gente encerra a aula. Quando ele apresentou essa história, acho que eu vou ter que abrir aqui o livro do... Eu não sei as palavras exatas que o Minkowski usou. Acho que isso aqui tem no livro do Nivaldo. Mas aí até achar, né, cara? Isso é muito doido, velho. Nossa. É muito doido, cara. É muito doido e muito bonito, né? Porque aparentemente não faz o menor sentido, mas quando você pensa fora da caixinha, isso acaba fazendo muito sentido. Aqui, ó, achei. Lá na página 187 do PDF do Nivaldo, ele fala assim, ó. A célebre frase do Minkowski, ao apresentar essas ideias, que ideias? A ideia do ΔS lá, que você estava perguntando aí. Em 1908, daqui para frente, o espaço por si mesmo e o tempo por si mesmo estão fadados a desvanecer-se em meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Dramático isso, né, velho? Então, o espaço e o tempo, eles são meras sombras. O que é real é a união dos dois. É isso que é invariante para todos os referenciais. Arrepiou aí? Eu arrepiei. Deixa eu parar a gravação aqui. Arrepiei. Eu também, fiquei emocionada.